Olá, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos onde eu estou ensinando os 13 comportamentos adequados para a vida dos seus sonhos. E nós estamos quase no final aí da série e hoje nós vamos ver o comportamento número 12. Se você perdeu algum dos vídeos, volta lá, assiste, coloca em prática, porque os 13 passos são muito importantes para você dar o salto aí que você quer dar na sua vida. E o passo de hoje, o comportamento de hoje é integridade sempre. E eu demorei para falar desse passo, eu podia ter falado ele mais atrás, porque ele vai mexer com alguns valores. Eu vou te provocar um pouquinho no vídeo de hoje. Em tese, todo mundo concorda com essa frase, integridade sempre. Mas e na prática? Se eu falar para qualquer pessoa que é importante ser honesto, ser íntegro, não ser uma pessoa sacana, todo mundo vai concordar comigo. Mas e a prática? Será que ela espelha a realidade? E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: caráter é o que você é no escuro quando ninguém está olhando. Vou repetir. Caráter é o que você é no escuro quando ninguém está olhando. Vou dar um exemplo. Imagina que você vai no banheiro público, você lava as mãos e depois você precisa pegar papel para secar as mãos, você seca, faz aquele bolinho e aí resolve treinar suas habilidades aí de basquete e joga o papelzinho à distância e, é claro, o papel cai aonde? Do lado de fora do cesto. Acontece isso com você, comigo acontece direto. Bom, aí você fica meio constrangido, tem gente olhando, você diz, ai, que desastrado eu sou, você vai lá, pega o papel e joga dentro do cesto e tudo resolvido. Pergunta, e se o banheiro estiver vazio e não tiver ninguém olhando? Ah, você cata mesmo assim? Ok, mas é na parte pública do banheiro e você sempre fica com a impressão que vai aparecer alguém a qualquer momento. E se for do lado de dentro, com a portinha fechada, você está lá no vaso sanitário, acabou de se limpar, jogou o papel, caiu do lado de fora. Você também abaixa, cata e joga dentro do cesto? Não? O que mudou? Caráter é o que é no escuro quando ninguém está olhando. E aí a gente sempre encontra uma resposta nobre. Ah, mas é que já tem outros papéis também. Ah, porque senão eu vou tirar o emprego da mulher da limpeza se não tiver nada para ela limpar. Nada disso. Caráter é o que você é no escuro quando ninguém está olhando. E isso vale para o papel no banheiro, isso vale para a ideia de não subornar ninguém, de não aceitar nada que seja ilegal, de não comprar sem nota fiscal, muitas vezes a gente faz isso até por pressa, de não alterar documentos, seja lá quais forem, de cumprir as regras. Ah, Márcia, mas eu não concordo com algumas regras. Então luta para mudar as regras, mas enquanto você não conseguir mudar, cumpra, porque você está numa sociedade onde você sujeita aquelas regras para a sociedade dar certo. Vou te contar um exemplo que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Eu estava no meu apartamento de praia e eu coloquei internet no apartamento de praia porque eu trabalho lá. De novembro a março, mais ou menos, eu fico direto lá e trabalho no apartamento. Eu preciso de uma internet boa. Eis que toca a campainha, era um dos meus vizinhos, que aliás eu nem conhecia, me dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui só na temporada e eu estou precisando de internet, inclusive porque eu estou alugando o apartamento e a pessoa que vier com certeza vai querer internet, pode até deixar de alugar por não ter internet, mas está muito caro e aí eu vou ter que pagar a assinatura para o ano todo, então eu quero te propor o seguinte: você me dá a senha, você deixa eu usar a tua internet também e depois no final da temporada eu te dou uma garrafa de champanhe. Eu escutei aquilo e falei, peraí, a ideia é eu dar a minha senha para você utilizar gratuitamente 2 casas utilizando a mesma internet, prejudicando a empresa que presta esse serviço porque você não quer pagar pelo serviço? E aí quando eu conto essa história para as pessoas me dizem assim, e ainda por cima querendo trocar por uma garrafa de champanhe, né, Márcia? Ainda se topasse pagar a metade da tua mensalidade da net? Não, peraí. Para tudo. Pouco importa se ela estava me oferecendo uma garrafa de champanhe ou pagar a metade da minha net. Isso está errado do mesmo jeito. E não tem meio certo, meio errado. Lembra, caráter é aquilo que você é no escuro quando ninguém está olhando. Então você precisa ficar atento a isso. Eu trabalho muito com médicos, sim, Unimedes, Unicredes, e a gente fica sabendo de, muitas vezes, a maioria dos médicos são corretíssimos, mas tem médico que pede muito mais exame para o cliente do que deveria, porque o exame é feito por alguma clínica que paga um percentual para ele, quanto mais exame ele solicitar, mais ele ganha do percentual dos exames. E muitas vezes essa solicitação é pelo teu plano de saúde, pela Unimed ou qualquer outro que você tem.
E a Unimed não tem como aguentar todo mundo fazendo o exame o tempo todo. O ponto de equilíbrio dela vai para o espaço. E aí o sistema acaba quebrando. Quebrando prejudica todo mundo. Então, alguns médicos que agem de maneira errada, pedindo o exame quando não é necessário, eles estão prejudicando todos os outros que estão fazendo de maneira certa e prejudicando até o cliente, porque depois o plano de saúde quebra e todo mundo sai perdendo. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E se você assume a postura da honestidade, a vida se encaixa, você vibra na frequência certa, a vida te dá muito mais bênçãos e tudo dá certo. Tá pronto para fazer um teste de honestidade? Para saber se você está fazendo a coisa certa da maneira certa? Então, papel e caneta na mão, eu vou te fazer 10 perguntas e a cada pergunta você vai responder sim ou não para a gente checar como é que está a tua honestidade. Seja brutalmente honesto nas respostas. Vamos lá então. Primeira pergunta. Ao sair de um supermercado, você percebe que o caixa lhe deu R$50 a mais de troco. Você volta e devolve o dinheiro? Sim ou não? E não tem assim, depende. Ah, Márcia, se eu sei que o supermercado vai descontar da pobre da caixa, eu devolvo porque a coitada ganha pouco. Agora, se a perda vai ser do supermercado, aí eu não devolvo porque o supermercado já está me cobrando muito e não merece o dinheiro de volta. É sim ou não. Não interessa para quem vai ficar esse dinheiro que você vai devolver. Segunda pergunta. Você bebeu demais em uma festa e suspeita que está acima do limite legal para dirigir. Eu estou dizendo o limite legal e você sabe exatamente qual é o limite legal. Ou seja, aquele que você não passaria no teste do bafômetro. Você volta dirigindo para casa? Sim ou não? Peguei você, né? Terceira pergunta. Você encontrou uma brecha para sonegar imposto de renda, escondendo parte do seu rendimento. Você acha que os impostos estão altos demais e você descobriu um jeitinho de sonegar. Você faz isso? Sim ou não? Quarta pergunta. O estacionamento do shopping está lotado, exceto pela vaga reservada para deficiente físico ou para vaga para idoso. E você não é nem deficiente físico, nem idoso. Você estaciona o carro numa dessas vagas? Sim ou não? Quinta pergunta. Você descobre que é possível fazer um gato na sua TV por assinatura pagando apenas um ponto ou até usando o ponto do teu vizinho. Você faz isso? Sim ou não? Sexta pergunta. Você precisa de envelopes e canetas em casa e você vê que na empresa tem vários envelopes e canetas e se você pegar alguns, ninguém vai notar. Você pega da empresa e leva para casa para uso pessoal os envelopes e as canetas? Sim ou não? Complicado, né? Sétima pergunta. Você encontra uma carteira na rua com R$100. Não, vamos aumentar, R$300 dentro, sem o endereço do dono. Ou seja, não tem como você localizar o endereço para devolver para o dono. Você vai até uma delegacia e entrega a carteira para que quando esse dono fizer queixa, ele encontre a carteira na delegacia? Sim ou não? Pergunta 8. Essa é cabeluda. Você vê o cônjuge, o marido ou a esposa do seu melhor amigo ou amiga andando de mãos dadas com uma outra pessoa no shopping. Você conta para o seu amigo ou para a sua amiga que você viu isso? Ou você faz com que o tal do infiel conte? Ou você fica quietinho e finge que não viu nada? Sim ou não? Você conta ou não conta? Número 9. As toalhas do banheiro do hotel em que você está hospedado são muito bonitas e de boa qualidade. Você pagou uma fortuna pela diária do seu hotel, mas você sabe que as toalhas não estão incluídas aí na diária. Agora você sabe também que eles não checam na sua saída. Você coloca uma delas na mala e leva para casa como souvenir, como recordação? Sim ou não? 10ª pergunta. Está chovendo, você está esperando pelo ônibus numa longa fila e quando o ônibus chega você percebe que não tem lugar para todos e que nem todo mundo vai conseguir entrar no ônibus e quem não entrar vai ficar do lado de fora ainda apanhando chuva. Você fura a fila e entra na frente das pessoas para conseguir garantir o teu lugar no ônibus? Sim ou não? Eu sei que essas alturas tem muita gente dizendo: ah, Márcia, mas veja bem, mas isso é relativo, mas isso é só um detalhe, mas isso não vai fazer diferença, mas isso a pessoa até que merece. Não tem desculpa. Honestidade ou existe ou não existe. E ela não tem brechas.
E eu estou te falando que é importante você ser honesto, não é porque existe um Deus que castiga e que vai fazer com que volte para você e você seja castigado porque você foi desonesto. Não, não é nada disso. É simplesmente porque nós colhemos o que plantamos. Se você está colhendo fruta, se você está plantando semente podre, é fruta podre que você vai colher. Por isso, vibrar na frequência da honestidade vai fazer tanta diferença na sua vida. Essa é a dica de hoje e amanhã a gente volta para a última dica dessa sequência aí dos 13 comportamentos para você conquistar a vida dos seus sonhos, a vida que você merece. Então, eu te encontro amanhã no nosso 13º vídeo. Até lá!